Imagine caminhar sozinho por um deserto vasto, silencioso, onde o vento parece sussurrar nomes que você nunca pronunciou, onde cada pedra, cada sombra e cada dobra na terra guarda um segredo mais antigo que o próprio sangue humano. É nesse lugar que nasce uma das entidades mais temidas de toda a mitologia indígena norte-americana. Uma criatura que não apenas troca de forma, ela troca de alma. Hoje, você vai conhecer a verdadeira origem dos Skinwalkers, seres que caminham entre mundos, manipulam a carne, distorcem a realidade e carregam consigo maldições que nenhum humano deveria pronunciar em voz alta. Mas antes, respire fundo. A partir daqui, sua mente não pode sair ilesa. Bom, para você que está chegando agora nesse canal, muito prazer, eu sou o Narrador Clássico e neste canal eu trago sempre um conteúdo a respeito do terror e do sobrenatural de uma forma mais pé no chão. Então, já se inscreva, curte, comenta, hype o vídeo, todo esse esquema aí, tá? Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. O deserto do sudoeste americano, especialmente nas regiões do Arizona, pessoal, no Novo México e Utah, sempre foi um palco de histórias muito estranhas, tá? Mas não histórias comuns, como fantasmas, espíritos, maldições, enfim. Nesse local, o terror ele é mais antigo, mais biológico, quase evolutivo. Para os povos Navarro, Hopi e Ute, o deserto ele não é vazio. Ele é uma entidade viva, com vontade própria, que observa silenciosamente aqueles que atravessam as suas trilhas. E segundo eles, há criaturas que nascem desse próprio deserto, não como animais, nem como espíritos livres, mas como seres deformados pela magia mais proibida da história, a magia de troca de pele. Pois é. Para você entender a origem dessa situação, desse horror, precisamos voltar milhares de anos, a um período onde os primeiros xamãs caminhavam pela terra americana, manipulando forças que a humanidade moderna não tem a menor noção nem compreende. E tudo começa com o conceito navarro de Yenaldoche. Pois é, fica até o final que vocês vão entender. Bom, o termo original, do qual deriva o mito moderno dos Skinwalkers, significa literalmente, com ele caminha de quatro. Calma, calma, garotinho, não é nada disso que você tá pensando não, tá? O negócio aqui é sério, sem sacanagem. Bom, esse nome ele já entrega o horror por trás dos rituais que são feitos, para alguém se tornar de fato um Skinwalker. Não basta só vestir a pele de um animal. Isso é uma coisa simples, quase que até uma criança faria, tá? Esse processo ele exige romper seu elo com a humanidade, destruir os próprios laços familiares, todo tipo de vínculo, e cometer um dos 3 pecados ancestrais proibidos pela tradição navarra, ou seja, o cara tem que praticamente zerar o game ali para poder virar um Skinwalker de fato, tá? Esses pecados, pessoal, eles são tão graves que sua simples descrição já causa medo entre os mais velhos da tribo, tá? Mas antes de entrar neles, eu preciso voltar ainda mais na história para você entender. Até os primeiros povos da noite, isso mesmo. Bom, pessoal, nenhum mito surge sem nenhuma base, tá? E os Skinwalkers não são exceção a essa regra. Muito antes dos Navarro dominarem a região, antes das aldeias, antes do barro, antes das lendas escritas, havia um povo mais antigo, tão antigo que o nome até se perdeu na história. Os arqueólogos o chamam de Anasazi. Familiar, não é? Pois é. Mas para os Navarro, esse nome significa os antigos que desapareceram. Pois é. A versão oficial da história diz que esse povo simplesmente sumiu, tá? Mas a versão contada em segredo pelos xamãs é um pouco diferente. Segundo eles, os Anasazi descobriram algo dentro da terra, algo que não deveria ser descoberto. Um poder escondido sob cavernas, túneis e formações rochosas naturais. Um tipo de energia ancestral que podia alterar a forma física dos seres vivos. Presta atenção nisso.
Alguns chamam isso de magia, outros de doença espiritual, alguns poucos ousam chamar de parasita do deserto, inclusive. Uma coincidência invisível que se fixa na alma. Uma consciência, no caso. Os Anassás, eles tentaram dominar esse poder, falharam e simplesmente sumiram. Mas antes de perecerem, eles deixaram algo para trás. Os primeiros Skinwalkers. Pois é. Bom, pessoal, segundo as tradições ocultas, né? O primeiro Skinwalker não foi criado propositalmente, ele foi infectado, tá? A história secreta diz o seguinte: um jovem xamã, Anasazi, chamado Otsa, foi escolhido para explorar uma caverna considerada proibida, tá? Seu povo acreditava que a caverna respirava, como se tivesse pulmões enormes, né, presos sobre a terra. E dentro dela, Otsa encontrou pinturas estranhas, gravuras de animais, se fundindo com seres humanos. Uma coisa assim, um tanto quanto sinistra, né, diferente de tudo que ele já tinha visto. Em um momento de curiosidade, ele tocou uma figura esculpida na parede. Uma figura que parecia um homem sem rosto, com ossos expostos e corpo torto, como se tivesse sido moldado pelo deserto. No mesmo instante, o chão tremeu, o ar escureceu e algo se enroscou ao redor da alma de Otsa. Ele voltou para sua aldeia, mas ele não voltou sozinho não, tá? Segundo relatos místicos, Otsa começou a mudar durante a noite. Seus ossos estralavam, se reorganizavam, a pele se desprendia em pedaços, o rosto alongava-se como de um coiote. E, na primeira transformação, ele matou sua própria família. Foi assim que nasceu, então, o primeiro Skinwalker, mas não o último, tá? Bom, para evitar que o poder se espalhasse, né, dessa forma, os xamãs Anasazi criaram 3 leis proibidas, tá? As leis que, se quebradas, condenavam o indivíduo a perder sua humanidade para sempre. A primeira delas, matar um parente de sangue, tá? O sacrifício quebra a ligação espiritual e abre espaço para outra entidade entrar. A segunda, dormir por 3 noites consecutivas no topo de uma pedra sagrada, né? Uma rocha onde o deserto fala diretamente com o corpo. E a terceira é vestir a pele de um animal morto no deserto sem um ritual antes, tá? Isso permite que o deserto absorva a identidade do praticante. Esses 3 atos, pessoal, quando cometidos juntos ali, abriam um portal interno que transformava o ser humano em algo não natural. Aí sim começou o Skinwalker, tá? Seria dessa forma aí. Bom, depois do primeiro caso registrado entre os Anasazi, a maldição ela começou a se espalhar lentamente pelas aldeias próximas ali, tá? Mas o que é mais estranho é que ela não se espalhava como uma doença física, né? E sim como uma ideia, um conceito mais precisamente. O ritual, originalmente, né, um acidente, ele começou a ser observado, tá? Jovens xamãs, ambiciosos, desejosos de poder, passaram a imitar o que Otsa tinha feito, acreditando que eles poderiam controlar a troca de pele, né? Eles não entendiam que a troca de pele não era magia comum, era um pacto de fato que os caras estavam fazendo ali. Um pacto, ele sempre tem 2 partes, e a segunda parte nunca mostrava o rosto, isso é que é o perigo, tá? Os primeiros voluntários do ritual descobriram uma coisa muito terrível ali. A mutação, ela não começa no corpo, ela começava primeiro na mente, tá? Antes de se transformarem fisicamente, eles relatavam, tá? Vozes sussurrando no vento, sombras que se moviam dentro da própria sombra, sonhos recorrentes com animais sem olhos, perda gradual de emoções humanas e um desejo crescente por carne, né? E não parar de se alimentar, mas como forma de ritual, tá? Tudo isso eles relatavam antes de se transformar. Foi nesse período aí que o deserto começou a ser evitado durante a noite, pois aqueles que caminhavam sobre o luar eram frequentemente seguidos por criaturas que imitavam os humanos, mas não compreendiam a humanidade, tá? E assim surgiram as primeiras noites da troca, que eram eventos que marcaram para sempre aí a história espiritual daquele local.
Os anassás, pessoal, eles eram observadores atentos, tá? Eles sabiam distinguir o grito de um coiote, de uma puma, de uma coruja e até mesmo de criaturas menores. Eles eram muito bons nisso. Mas depois das primeiras transformações, novos sons começaram a ecoar no deserto. Sons que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Relatos antigos descrevem gritos que começam humanos e terminam em sons de animais, grunhidos, choros de crianças vindos do alto de árvores, risadas metálicas e vozes que tentavam imitar pessoas conhecidas, mas falhavam, tá? É daqui que nasce um dos traços mais assustadores dos skinwalkers, a habilidade de imitar vozes humanas, mas sempre com algo sutilmente estranho, distorcido, como se a criatura ela entendesse o som, mas não o significado, uma coisa muito parecida com o que os mendigos fazem também. Essa habilidade ela não era natural, tá? Ela vinha por causa do pacto e do sacrifício necessário para você completar ele. Dessa forma, os anassás começaram a perceber que o poder não era apenas físico, era espiritual e profundamente corruptor, tá? Bom, pessoal, séculos depois, quando os Navajo chegaram à região, eles encontraram ruínas, cavernas e símbolos estranhos nas paredes das antigas moradias dos anassás. Mas encontraram também outra coisa: restos de rituais que não podiam ser classificados e nem explicados, e muito menos tocados ali, tá? Algumas aldeias Navajo eram obrigadas a se mudar após avistamentos de criaturas à distância, formas humanoides, magras, ossudas, né, com pele acinzentada e articulações tortas, característico demais dos skinwalkers isso daqui, tá? A tradição conta que os Navajo não queriam repetir os erros dos anassás. Então eles transformaram essa magia proibida em tabu absoluto e nem comentavam sobre ela. Eles criaram o termo Ye-Naldosh, tá? Para descrever aqueles que se desviavam da moral, traíam o clã e buscavam poder através do ocultismo. Os Ye-Naldosh, eles não eram apenas um bruxo, tá? Era alguém que havia renunciado à sua própria humanidade, matado um parente de sangue e assumido uma forma animal, não por necessidade, mas por desejo. Segundo os mais velhos, um skinwalker ele não se transforma em coiote porque quer caçar, tá? Ele se transforma porque quer perder sua identidade, ele quer deixar de ser humano. É por isso. E essa é a essência do terror. Não é um monstro que veste uma pele, é uma pele que come a alma, né? De uma forma mais assim explícita para você entender. E como é que é esse ciclo da transformação, narrador? Bom, de acordo com textos sagrados e relatos secretos dos xamãs navarro, o processo para se tornar um skinwalker acontece em 3 fases principais, tá? Primeira, a ruptura da alma, que seria o sacrifício de sangue. A alma humana ela é rasgada, né, ao cometer um ato impensável, e esse sacrifício não é simbólico, ele é literal de fato. O objetivo é quebrar o elo espiritual do praticante com o seu clã. A segunda fase é a despersonalização, né, o abandono da forma humana. O iniciado passa dias até semanas isolado no deserto. A fome extrema, o frio, o calor e a solidão trazem os primeiros sinais, tá? Seriam esses: mudança de voz, perda de pelos, alteração do cheiro corporal, aumento da agressividade, lapsos de memória e sonhos com animais mortos. Esses são os sinais, tá? Aos poucos, o corpo ele começa a se contorcer, mas não completamente ainda. É nessa fase que muitos desistem ou acabam morrendo também. Bom, a fase 3 seria a troca da carne, que é chamado ato proibido. O ritual final, né, quando chega nessa fase, o praticante ele veste a pele de um animal no deserto, pode ser um coiote, um lobo, uma coruja, uma raposa, enfim. Mas ao contrário do que muitos pensam, a pele não é apenas vestida, ela é absorvida pela pessoa. A magia ancestral ela funde a carne humana com a carne do animal durante essa fusão, tá? O que é que acontece de fato? A coluna vertebral ela se curva, né? Os dentes se alongam, os olhos mudam de posição e os ossos se reorganizam, tá? A pessoa deixa de existir e aí o skinwalker nasce, tá? Mas
o que de fato um Skinwalker é, narrador? O que ele é? Bom, pessoal, assim, a imagem popular dos Skinwalkers muitas vezes é caricata, tá? O pessoal não sabe descrever direito. Dizem que é uma pessoa que vira coiote, um xamã maligno, uma criatura que corre no deserto, enfim. Mas a verdade é que, segundo os relatos xamânicos, é uma coisa bem pior, tá? Um Skinwalker ele não é humano, que se transforma no animal, não é isso, tá? É uma entidade híbrida, né, travada entre duas formas, capaz de variar entre elas. Seja um humanoide deformado, tem até vídeo aqui no YouTube, o pessoal que filmou eles nessa forma aí, um animal macabro e maior do que o normal também, e uma aberração sem forma definida. Ele pode se manifestar dessas três formas aí. Lembra muito o It, lá da série Bem-vindo a Derry e dos filmes também. Relatos descrevem criaturas com pernas humanas e cabeça de cavalo, corpos de coiote com braços humanos, figuras com rostos que se movem como se tivessem soltos no crânio, ossos saltando da pele, pés virados ao contrário, daí que lembra o curupira também, e a ausência de olhos, né, que eram substituídos por buracos negros e fundos, tá? Esse tipo de metamorfose aí sugere que a criatura não tem uma forma instável, tá? Ela está sempre mudando, como se estivesse tentando lembrar o que ela era antes. Bom, uma das habilidades mais aterrorizantes dos Skinwalkers, para quem estuda sobre o assunto, é a capacidade deles de reproduzir as vozes humanas. Pois é, mas essa imitação ela não é perfeita, né? Ela é bem falha, na verdade. Geralmente, para você identificar, você que mora em zona de mata, fazenda, sítio, essas coisas, né? Eles têm o eco metálico, né? Que você percebe ali, palavras pronunciadas de forma bem desigual, pausas estranhas na fala, entonação bem artificial, lembrando uma IA, e uma tentativa frustrada de parecer natural, que não é. Quanto mais força para parecer natural, pior fica, né? Isso acontece, pessoal, porque o Skinwalker ele não sabe o que tá dizendo. Ele apenas copia o som, como um papagaio, ele escuta e repete, né? Mas com intenções malignas ali. Os xamãs navarro dizem que ao escutar a voz sendo imitada no deserto, a pessoa pode experimentar, tá? Dor de cabeça, né? Sensação de estar sendo observada, perda de equilíbrio, vontade de vomitar, taquicardia, desorientação, enfim, tudo isso pode acontecer, tá? Esses sintomas aí mostram que a vocalização ela é mais do que um som físico, ela é uma arma espiritual que ele usa para te confundir, tá? Bom, pessoal, ao contrário de criaturas comuns, né, o Skinwalker ele raramente ataca para se alimentar. O objetivo dele é outro. Ele se alimenta do medo, da essência, né, da identidade da vítima ali. Segundo as tradições navarro, quando um Skinwalker deixa alguém vivo, após perseguir por noites, ele está saboreando a alma daquele indivíduo. Eles seguem viajantes perdidos, crianças que se afastam, né, muito das aldeias, mulheres que caminham sozinhas à noite, homens que ousam entrar em cavernas proibidas, enfim. E o mais assustador, um Skinwalker ele não se aproxima quando você está com medo. Ele cria o medo primeiro e depois é que ele vai até você. Ou seja, a coisa aí é que o bicho pega mesmo, tá? Enfim, pessoal, essa é um pouco da história dos Skinwalkers, né, de como eles surgiram, suas habilidades, como se tornam um, né? Acho que eu respondi todos esses tópicos aqui nesse vídeo. Se você gostou, ficou curioso, quer que eu faça mais vídeos sobre essas criaturas, deixa isso nos comentários, né? Deixa aí sua opinião, podem deixar sugestões de vídeos também, que eu tô anotando tudo. Deixa o like se não deixou, se inscreve se não é inscrito, hype o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Vou ficando por aqui. Boa segunda-feira para vocês. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.